Salve, salve, torcedor! Tô chegando na área depois de mais um Natal, mais uma reunião familiar e há poucos dias do final de 2024. Chego aqui com a missão de municiar vocês com notícias e informações sobre o Vasco da Gama. E num dia com muitas notícias sobre interesses, acordos encaminhados e saídas de jogadores. E aqui eu vou te deixar a par das movimentações do Vasco no mercado, as sondagens, as negociações em andamento, as despedidas do clube. Tem gente chegando, mas também tem gente saindo. Então te peço um minuto da sua atenção, deixa o like aí embaixo, compartilhe o conteúdo do amigo, me ajude a aumentar o número de inscritos ainda nesse ano de 2024 e dê uma moral para esse trabalho jornalístico crescer ainda mais na plataforma. Aqui a gente só fala verdades e com informações sérias, sem invenções ou capas sensacionalistas. Então, ó, vem comigo e me assista até o final desse vídeo. Bom, vai sair à risca o seu planejamento e, ao mesmo tempo que encaminha contratações, prepara saídas também. E hoje uma delas foi confirmada e deverá ser oficializada pelo clube nos próximos dias. A saída do zagueiro Léo Pelé. E o destino do Léo será mesmo a Série B em 2025. Né? Vai jogar no Atlético Paranaense. Informação inicial do colega Vene Casagrande e confirmada. Depois de muitos dias conversando, a proposta aqui e ali, o acordo prosperou. Na mesa, uma oferta de 2 bilhões de dólares, né? E desse valor será descontado uma dívida, né? Vai ser abatida aí com o Clube Paranaense pela aquisição do Hugo Moura. Lembrando que o Vasco comprou o jogador, né, o Léo Pelé, no início de 2023 por 3 bilhões de dólares. Então, a ideia da diretoria vascaína era recuperar parte do que foi investido na contratação do zagueiro e por isso não quis abrir mão de receber o din-din, né? O Atlético propôs uma parte em dinheiro e a outra parte dando o zagueiro Matheus Gamarra, mas o Vasco não se interessou, apenas se colocasse o atacante Coelho aí na jogada. Então conversa vai, conversa vem, o acordo acabou selado. E o próprio jogador queria respirar novos ares, foi muito criticado em 2024, não estava num clima legal no clube e aí se uniu o útil ao agradável. Vale destacar que o Léo Pelé disputou cerca de 95 partidas. O zagueiro tinha contrato com o time de São Januário até o final de 2025. Né? E em junho já poderia assinar um pré-contrato com outro time. Por isso, a diretoria, a princípio, vê essa saída do atleta neste momento como um bom negócio para ambas as partes. Eu tenho a opinião de que a venda foi necessária. Né? Lógico que poderia o Vasco lucrar um pouquinho mais. Poderia, mas essa questão do contrato se encerrando e a falta de um futuro dentro do clube acelerou, né? Foi obrigado a acelerar esse processo. O Léo estava muito desvalorizado, né? E comprometeu bastante alguns jogos de 2024. Não tinha mais clima mesmo para permanecer. E o Vasco, com um jogador em baixa, ainda conseguiu faturar alguma coisa. Agora tem que focar em trazer um jogador experiente, jogador que agregue de verdade, não apostas. Só que as informações que chegam vão na contramão dessa história. O Vasco já encaminhou a contratação do jovem Lucas Freitas, que vem do Juventude, e nas últimas horas avançou sobre a contratação do Lucas Oliveira, outro zagueiro aí que estava emprestado ao time do Japão e pertence ao Cruzeiro. Como eu já tinha informado no último vídeo, o Cruzeiro não estava se opondo em liberar o jogador e faltava aí uma composição com o seu staff para a situação avançar. E nas últimas horas, alguns detalhes entre os dois clubes foram alinhados e agora depende aí do agente Márcio Bittencourt, que cuida da carreira do Lucas Oliveira e que segue em silêncio, né, se acertar com o Vasco. E se depender da vontade do atleta, vai acontecer. Até porque ele jogou uma temporada inteira fora do país, estava emprestado ao Valladolid da Espanha, depois foi para o Kyoto Sanga do Japão. E por conta de algumas situações familiares e visando também reconquistar o seu posto como zagueiro, porque lá ele ficou muito tempo na reserva, ele vê com bons olhos uma volta ao Brasil. Além de que já conhece o Felipe Pedrinho desde os tempos que atuava no Tigres aqui do Rio. Então, é esperado aí nas próximas horas que o Steph e o Vasco batam o martelo e o jogador assine com o Clube Cruz Maltino aí. Há um otimismo nesse acerto. A princípio, o contrato seria aí até o fim de 2026. Lembrando que o Cruzeiro tem 70% dos seus direitos e o restante pertence ao Atlético Goianiense. Eu não vejo o Lucas Oliveira como um nome para chegar para ser titular. A princípio chega para a composição do elenco
e reserva. O histórico dele fala por si só. Creio que o Vasco vai partir aí, e tem que partir, né, para contratar um jogador com mais bagagem, com mais calibre para essa zaga. Vamos aguardar. E você, como vê a chegada do Lucas Oliveira? Então, ó, comente e participe. Bom, a gente já falou de zagueiros e agora vamos priorizar o ataque. Falar de atacantes, o Vasco, como já informei, busca incessantemente zagueiros e atacantes, principalmente os de lado, para cobrir as lacunas e carências identificadas no elenco. O time deixou muito a desejar nesses dois setores de 2024 e a busca por mais nomes continua. Hoje os companheiros do Globoesporte.com trouxeram aí o interesse do clube no atacante Wanderson, né, de 30 anos, e que pertence ao Internacional de Porto Alegre. O atleta perdeu espaço no time colorado na reta final do Brasileirão e pode ser negociado nas próximas semanas, até porque o Inter vive, né, uma fase financeira complicada, quer fazer dinheiro. E qualquer din-din aí que cair por lá seria de muita valia nesse momento. Porém, um leilão básico deve ocorrer, até porque o Wanderson desperta interesse de clubes russos, além de outras equipes brasileiras. E cá para nós, o Vasco não está também podendo fazer grandes investimentos, principalmente em relação à compra, aquisição de jogador. Basta ver as últimas contratações, tudo naquele 0,800 ou com pouca grana envolvida. Creio que seja uma negociação complicada, a menos que o departamento de futebol tire um coelho na cartola. Antes de entrar no ar, eu tentei falar com o pai dele, o Vamberto, né, o ex-jogador aí, e que cuida da carreira do filho, mas eu não obtive uma resposta sobre esse possível interesse do Vasco e sobre o futuro do atacante. Mas eu vou seguir aí tentando, seguir apurando com pessoas ligadas ao entorno do jogador, e assim que eu tiver uma posição, eu sinalizo aqui ou em minhas redes sociais. Mas há outros nomes em vista, e o Vasco vem buscando uma definição nesse sentido. Já foi falado aí do Tomás Coelho, né, que inclusive se apresentou normalmente hoje no Atlético Paranaense, e a tendência é definir isso até o início de janeiro. Tem também o uruguaio Joaquim Lavega, que está com a seleção sub-20 lá, que disputa o Mundial da categoria, e é disputado também por outros clubes aí de fora e até brasileiros. Ele que está finalizando seu contrato com o River do Uruguai e não deve renovar. E o objetivo do Vasco é esse, iniciar o ano com os atletas já incorporados, né, os novos atletas incorporados no elenco. O Vasco se representa amanhã, mas a tendência é que todos esses contratados se juntem ao clube no início do ano, já que ainda estão sob contrato. Precisam encerrar o vínculo com seus antigos clubes para poderem ser oficializados. Mas dos bastidores já houve aí o acerto com o zagueiro Lucas Freitas, está se buscando a definição do Lucas Oliveira, já teve um acordo com o goleiro Daniel Fusato, alguns detalhezinhos só que faltam, e com o volante Tietê, ex-Botafogo. Agora a diretoria prioriza a chegada de um nome que possa ser aí o xerife da zaga pelo lado esquerdo e homens de frente. Inclusive, hoje eu recebi uma informação dos bastidores de que um jogador que o Carrilli gosta muito, né, teria indicado ao Vasco, é o atacante Marcos Guilherme, de 29 anos. O jogador trabalhou com o Fábio Carrilli na Arábia Saudita em 2018, no próprio Santos em 2021, na sua primeira passagem como treinador, e o ano seguinte, né, em 2022, o reencontrou no Varen Nagasaki, né, onde o atleta atua atualmente. Mas mesmo assim, diante desse interesse, a situação não deve rolar. Pelo que apurei, junto ao entorno do jogador, é improvável qualquer acerto com o Vasco ou com qualquer clube daqui que venha demonstrar interesse. Tudo porque o jogador acabou de renovar o seu contrato com o clube japonês. E os representantes do atleta não têm a intenção de fazer nenhuma movimentação por ele. Com isso, a princípio, o Marcos Guilherme continuará aí no Japão. Mas foi um nome aí alinhado, pensado pelo Fábio Carrilli. Bom, para encerrar, uma última informação, visando se desfazer de jogadores que retornaram aí, que estão retornando de empréstimo, o Vasco já conseguiu uma nova casa para algum deles, né, desses atletas. O clube acertou hoje os empréstimos do volante Cauã Barros e o atacante Figueiredo para o América Mineiro. A dupla já está em Belo Horizonte e para realizar até exames médicos, e aí com isso, tudo correndo bem, assinar aí até o final de 2025, né, até o final da Série B. Sucesso para eles desde já, mas aqui no Vasco não teriam oportunidades nesse ano. Bom, é isso. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre todos esses nomes cogitados, especulados. O que você está vislumbrando aí para 2025 em termos de contratações?
Tô colocando um ponto final e amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até lá!